econômica justamente nas áreas de expansão da fronteira agrícola, como eu falei, Centro-Oeste, Amazônia e no próprio Nordeste. Na letra C, cite e explique um problema ambiental decorrente do cultivo da soja no Brasil. Minha gente, tema também batido em sala. Eu acho que um tema muito fácil de ser discutido aí era a mecanização. A mecanização contribui para uma maior compactação do solo, que, por sua vez, leva a um maior processo erosivo, né? A gente falou muito dessa questão dos agentes externos, inclusive nas overdicas, lá no site do Overdose. E uma outra, ele pediu só um, né? Mas um outro ponto que você poderia abordar, eu acho, inclusive, que os alunos abordaram mais esse tópico, foi a questão da contaminação do solo, do lençol freático, pelo alto nível de agrotóxicos que o agricultor nacional, que o latifundiário nacional usa. Portanto, questão aí da contaminação do solo, contaminação do lençol freático, das bacias hidrográficas como um todo, e também o processo erosivo. Ok? Vamos aí para a questão 10. As migrações internacionais, né, ele vai discutir toda a questão dos fluxos migratórios, mais uma vez sendo cobrado, foi tema de redação do Enem, e agora voltou aí na prova discursiva. Eu acredito que o aluno, no geral, teve facilidade para essa questão, já que discutimos isso após o Enem. Mas, ainda assim, a questão poderia induzir você ao erro. Na letra A, ele coloca assim, ó, de acordo com o mapa, explica a diferença da dinâmica dos fluxos migratórios em relação à Europa, considerando os períodos em que ocorreram. Então, as correntes migratórias de 1830 a 1939 são caracterizadas pela imigração. É um momento de recessão econômica, de unificação política de alguns estados europeus e países que também viviam guerras, a própria Primeira Guerra Mundial. Tudo isso levou a um fluxo emigratório contínuo e várias partes do mundo acabaram recebendo, inclusive o Brasil, né? E no período de 45 a 2005, a Europa já vai se caracterizar como um fluxo de imigrantes, já que vai passar por um momento de estabilidade e crescimento econômico, após a Segunda Guerra Mundial, em grande parte graças ao Plano Marshall, né, na Europa Ocidental. Pô, enquanto o Claudinho respira, né, queria mandar um super beijo para Mayara Cortez, uma ex-aluna Verdose que eu adoro, mandou um Twitter muito fofo aqui. Beijão, viu? Mayara, valeu. E várias pessoas elogiando o Claudinho, o Enio Marques dizendo que não tem condições, que Claudinho recebeu a prova da UFRN antes da galera, porque não tem cabimento, o danado sempre acerta tudo que cai na prova, né? Valeu, Enio, obrigado. Pessoal que está usando o Twitter da Querida Beleza, dizendo que Claudinho está desanimado, como é que pode, depois que ele arrasou nessa prova, detonou, deu todas as questões. Não sei se ele está cansado, pessoal, mas a gente vem numa sequência aí de dias acordando de madrugada para ir dar lá aquele abraço no nosso aluno, dando aquela força, e depois corre para a Comperv, e depois corre para cá. Mas diga aí, Claudinho. E o pior foi a virose também, minha gente. Os últimos 3 dias eu tô arriado, tô aqui só vivo, mas vamos comemorar ainda hoje, Claudinho, viu? Inclusive, vamos lá. Para quem não entendeu a ausência dele no primeiro dia, foi essa tal dessa virose aí, que ele estava meio detonation, mas mesmo assim ontem e hoje ele participou ativamente e está aqui agora direto. Então por isso que ele está um pouquinho cansado. Abatido. Mas com certeza muito feliz que a prova foi 100% dentro, né? Certeza. Mas vai lá, Claudinho, detona. Vamos lá, na letra B, explique do ponto de vista econômico por que o imigrante na Europa tem enfrentado problemas de discriminação. Outro tema batido em sala de aula, é a crise econômica que a Europa vive, atrelada à própria crise americana de 2008, né? Então, vários fatores levaram o mundo desenvolvido a um período de recessão, e isso acaba levando a um grande desemprego. Um desemprego conjuntural, como a gente também batia muito em sala de aula nesse tópico, e isso leva a um processo de xenofobia, né, minha gente? Uma aversão ao estrangeiro, na perspectiva de que muitos dos que vão para lá vão para roubar, né? Na visão do europeu, vão para roubar o seu emprego. Então, a aversão, a xenofobia acabam sendo problemas estruturais mesmo hoje no contexto europeu. Ok? Vamos aí para... Bom, lembrando que hoje à noite a gente tem uma super festa no Hotel Vila do Mar, no Vila Hall, né? Com bandas maravilhosas, Pedrinho Pegação, Guga de Luxo, Pura Tentação, Sax in the House e a participação de 2 grandes lutadores aí de MMA, campeões do UFC. Nós teremos o Ronnie Jason e o Patrício Pitbull. E aqui tem vários twitters dizendo que Claudinho hoje vai chorar quando viu os caras.
vai abraçar, vai ser a tiete. Né? Eu sou fã dos caras também, Rapaz, mas sem esse lado assim, já meio estranho. Já treinei com que os Claudinho dois. tem, né? Já treinei com os dois. Já e arrochou acompanho- muito os Não, dois? já me agarrei muito. Já se agarrou muito com os dois. Mas o negócio Então era já mais tá violento. normal. Beleza. Agora ele até se animou, ficou bom na virose. Vai, Claudinho. Continua aí os comentários. Questão 11, minha gente. Eu abordava a questão lá do Sudão, né? O separatismo do Sudão. E deu origem a um novo país, o mais novo país do mundo, Sudão do Sul. E ele perguntava, né? Em relação ao continente africano, explique por que alguns países continuam a enfrentar problemas de instabilidade em suas fronteiras. Você tinha um leque de informações muito grande aí a expor, né? Começando com a própria questão da Conferência de Berlim, que contribui para deixar uma herança sinistra, pesada para a África. O próprio contexto da Guerra Fria, que dividiu ideologicamente o mundo e também a África, e que acabou disfarçando vários conflitos étnicos que persistem até os dias de hoje. Então você poderia puxar essa questão aí para a questão étnica, que eu acho que era o foco, era o que os alunos deveriam colocar o mais óbvio, né? Lembra que eu colocava até na turma de discursivas, o mais óbvio, coloque. Então as questões étnicas, eu acredito que era o foco dessa questão a princípio, mas você poderia colocar também para a disputa por recursos minerais, questões religiosas, minha gente, ainda hoje são fortes. O próprio texto dava essa deixa aí para você. Você poderia abordar o próprio contexto aí da disputa entre muçulmanos e cristãos, envolvendo também os animistas. O que mais aqui? E um detalhe, né, que inclusive a gente discutindo com o professor Bruce, ele colocou também a disputa que existe nas fronteiras com relação aos campos de refugiados, que acaba gerando uma certa instabilidade em várias fronteiras africanas. Então você tem conflitos entre Hutus e Tutsis em Ruanda, separatismo da Etiópia, na região do Chifre da África. Então as informações aí realmente eram bem expressivas para a gente fechar essa questão aí. Beleza, show de bola. Essa era a última? Vamos Penúltima. lá, vamos pra Ó, eu vou dar uma chamadinha aqui. Pessoal, eu não sei se Claudinho está com a prova objetiva aqui. Provavelmente não, certo? E se ele lembra bem de todas as questões, aí é com ele. A Bárbara mandou um pedido que aí eu considero que seja impossível. A questão 40, porque não pode ser letra B. Aí, meu amigo, o cara tem que ter uma memória. Eu não teria essa memória. Então, Bárbara, seja mais específica. Mas enquanto ele vai se preparando para a questão 4, duas que aparecem aqui corrente de Humboldt, se poderia comentar daqui a pouquinho, certo? E a outra é adutoras, se poderia falar um pouquinho sobre as questões das adutoras. Essas foram as duas mais polêmicas com relação à prova objetiva. Na prova então objetiva... não lembrar. Né? Acredito que inclusive a outra tenha sido exatamente sobre uma dessas. Né? A prova objetiva, minha gente, trouxe bastante RN. Foi a despedida, né, da nossa prova aí, infelizmente por um lado, para a gente de geografia, para o pessoal de história também. Então, com relação à questão das adutoras, eu acredito que pelo mapa você poderia se orientar e indicar que era a bacia do Piranhas-Açu, né? A bacia que mais abastece as adutoras. Inclusive, eu tomei até um susto quando eu peguei a chave, porque lá na chave da Comperv estava trocado. E tinha lá pro de Mossoró, aí eu, opa! Aí depois eu me toquei que o pessoal realmente tinha avisado que o gabarito estava errado lá na hora da discussão. Então, bacia do Piranhas-Açu, minha gente, realmente era a bacia, realmente era a chave de resposta correta. A gente discutiu em sala, quem foi para as aulas extras aí, realmente as duas bacias, elas foram abordadas em sala e discutidas a sua importância, principalmente para a fruticultura irrigada e também para as adutoras. E a outra questão, rapidinho... Só interrompendo aqui de novo. Pessoal, é um pouco difícil para mim conseguir acompanhar os pedidos pelo Facebook. O Facebook é meio complexo, eu gosto muito do Facebook, mas é meio complexo. Para esse tipo de aula, Twitter é a perfeição, tá certo? Mas então, assim, com um pouco de atraso, vou mandar um super alô para o Jussier Geografia, que está assistindo ao vivo lá em João Câmara, com a galera dele. Valeu, um abraço para todo mundo aí de João Câmara. Mandar um grande alô para Solange Cabral, mãe da Carol Cabral, que é um dos símbolos, né, do que uma mãe, do que os pais devem representar para os filhos, né? Ela é aquela mãe que está lá na luta a todo momento, do início ao fim. Então, super beijo para Solange Cabral e a Carol, que vai ser com certeza o FRN 2013. Claudinho, vamos lá. Voltando aí, para a corrente de Humboldt, minha gente, ela é uma corrente fria, ela vem da Antártica e ela contribui
dois fenômenos em especial, né? A formação de locais piscosos, que vai desenvolver uma atividade pesqueira importante no Oceano Pacífico, em especial com a participação do Peru, e também com a formação do deserto do Atacama. Então, é uma corrente fria. A alternativa lá correta é com relação à corrente do Golfo, que é uma corrente quente que contribui para atenuar a temperatura na Europa Ocidental, em especial com a Noruega. Essa questão tinha sido cobrada já há uns 10 anos atrás, uma questão muito parecida, e também com a corrente do Golfo. Tá ok? Quem acompanhou as aulas aí de climatologia, eu tenho certeza que acertou a questão. Com certeza absoluta. Ok? E a última questão aqui, a questão 12, era uma questão que trazia Natal, trazia a geografia do RN, então abordava a questão do censo demográfico, né, o crescimento da cidade de Natal. E na letra A perguntava: explica o impacto ambiental negativo decorrente de formas inadequadas de ocupação urbana em Natal. Bom, eu a princípio coloquei 2 tópicos aqui que eu acho que os alunos lembram da sala de aula. Primeiro, a impermeabilização do solo, que contribui para um maior escoamento superficial, né? E com isso não ocorre o abastecimento do lençol freático. Boa parte da água de Natal vem do nosso lençol freático. A gente está sobre uma formação sedimentar. Então, naturalmente, as chuvas abastecem o lençol freático. Tá? Então, a impermeabilização do solo compromete o abastecimento. Outro ponto que eu coloquei aqui foi que a expansão urbana contribui para a contaminação do lençol freático pela falta de saneamento básico, né? É uma crítica recorrente em sala também, né? Nos jornais, inclusive, a gente tem muito isso. Infelizmente, a Prefeitura de Natal, historicamente, não investiu no saneamento básico, e a consequência direta disso é uma água de baixa qualidade que nós consumimos, contaminada com nitrato, nitrito, coliformes fecais, enfim. E, na B, o Parque das Dunas é zona de proteção ambiental importante para a dinâmica físico-ambiental da cidade de Natal. Apresento 2 justificativas para essa afirmação. Então, primeiro, é uma área verde. Por ser uma área verde, contribui para atenuar a temperatura da nossa cidade. Nossa cidade vem se verticalizando, expansão da frota de automóveis, e no momento que nós temos o Parque das Dunas, a temperatura da cidade acaba sendo atenuada, não formando, no caso aí, uma ilha de calor no contexto como de Recife, São Paulo e outras grandes cidades. Natal não chega a ser uma metrópole, apesar da sua região metropolitana ter se expandido consideravelmente, inclusive com participação de Parnamirim muito importante, mas o Parque das Dunas tem esse detalhe aí para o nosso clima, tá? E um outro tópico que você poderia abordar seria também dentro do abastecimento do lençol freático. Como é uma área de dunas, facilmente ela sofre um processo de infiltração, de percolação da água, abastecendo o lençol freático e assim contribuindo para abastecer a nossa cidade. Ok? Beleza, galera. Então, olha só. A Bárbara explicou qual era a questão que ela queria. Uma questão sobre a decisão do STF sobre a reserva indígena da Bahia. Realmente eu não memorizei bem, porque não foi uma das mais questionadas pelo aluno. Mas a questão indígena, ela envolve, assim como outros temas... Se você quiser ficar à vontade, você pode ir lá dar uma olhada na prova. Não, eu lembrei vagamente. Lembrou? Há uma disputa clara no Brasil, minha gente, na questão do meio fundiário, entre diferentes grupos. Então, você tem a disputa histórica entre poceiros e grileiros, você tem uma disputa entre madeireiras, né? A questão da toda a polêmica com relação ao novo Código Florestal, diante da expansão da agricultura, da pecuária, sobre as áreas de preservação permanente. E uma das polêmicas, realmente não é um dos temas mais abordados, mas uma das polêmicas diz respeito à disputa entre indígenas e também os agricultores, e também os latifundiários. Então, era isso, né? Agora, assim, o contexto de fato da questão como um todo não me recordo. Mas a chave de resposta era essa, dizia respeito ao conflito entre indígenas e agricultores. Ok? Beleza, então. Valeu, Claudinho, em nome da galera de Geografia. Muita gente na internet parabenizando, né? Herta Lucena dizendo que só lembrou da voz de Claudinho na hora da prova. E de Agenor falando do RN. Claudinho, Agenor, Carlinhos, a melhor equipe de Geografia do Rio Grande do Norte. Estou representando, infelizmente eles não puderam estar aqui, isso, né? Lembrando o professor Neto, professor Carlinhos, Agenor. Isso. E valeu, galera. Sucesso para todos. E, convidar pelo Twitter, pelo Facebook para os churrascos, né? Com certeza. Para a missa, para o culto, estão em todas, viu? Com certeza, a gente faz Aí eu já vou estar descansado já. É isso aí, recuperado. Valeu. Valeu, Claudinho, muito obrigado aí, viu? Um abração. E agora, na sequência, se não me falha a memória, é matemática, não é isso? É a galera de matemática, que da última vez foram os últimos do Enem, foram dormir lá para 1h da manhã.
e hoje ganharam essa moralzinha aí de serem os primeiros dessa fase biomédica tecnológica. Avisos, sempre lembrando, próximo ano o Overdose estreia o 6º e o 7º ano do ensino fundamental, enquanto o nosso amigo Raulson, que trabalhou muitos anos como coreógrafo lá em Porto Seguro, naquelas barraquinhas que tinha lá, né, vai fazendo a coreografia dele. Hoje à noite, Raulson, inclusive, assim como os demais professores, estarão no Overfolia. Raulson, inclusive, depois dessas dançadas, vai dançar Gangnam Style Jamais. em cima do palco. Jamais nada. Você vai ter que fazer isso. E a festinha no Vila Hall, Pedrinho Pegação, Guga de Luxo, Pura Tentação, Sax in the House, vendas na AD do Midway ou no Overdose. Beleza? Vai fazer o ERN, fica ligado, em breve uma turma especial para o ERN no Overdose. A gente vai dar aquele time para a galera se recuperar. Enem, na sequência vestibular, o pessoal está muito desgastado, né? Descansem esses próximos dias, quem vai fazer o FPB, com certeza o descanso agora é mais importante do que estudar, vocês ajudaram muito para se recuperarem. E na sequência a gente está com aulinhas para o ERN. Vários professores acometidos por essa tal virose, né? Gibran é outro que está ausente aqui. Pode dizer que Gibran tá de piriri em casa? Pode dizer, você já falou, né? Queimando o cara, Gibran de piriri em casa. Mas o bom de ter uma equipe coesa como a nossa é... Johnny da outra vez não pôde ficar, não foi até o final. Perfeito, estamos aqui hoje. Então o Johnny está aqui, enquanto o nosso amigo Gibran Tamo assiste fino. diretamente do Troninho. Troninho, Gibran. Tá no trono, é o Reis. Valeu, Já Gibran. ele tuita, já ele tuita. Abraço. Gibran Reis. Então, galera, O fica à trono. vontade aí. Quero comentar a prova não, quero dar os números da Mega Sena, porque, rapaz, não é previsão não que a gente fez, não. É diferente, viu? Quais são os números da Mega Foi Sena, direto. Jonaldo? Números da Mega Sena, anota aí. 05, 12. 12. É. Brincadeira, jogando vamos aí. nessa, galera. Bom, Fala. vamos começar. Pessoal, a gente vai começar pela prova discursiva. 4 questões de assuntos bem previsíveis. Quem nos acompanhou aí pelo Facebook deve ter percebido as dicas, né? Caiu como a gente já tinha previsto. Matemática básica, funções e geometria espacial. Uma dos assuntos que se repetiu durante o ano. Alguns alunos, inclusive, quando me perguntaram a dica das questões, dos assuntos para as questões discursivas, professor, e análise combinatória? E a minha resposta foi assim, olha, não sei, análise combinatória já caiu em 3 anos seguidos junto com probabilidade, mas nunca é ruim dar uma olhada, né? E o pessoal teve razão aí, deu uma olhada, e quem deu essa revisada se deu bem, tá certo? Conseguiu aí chegar a uma pontuação muito boa. A gente só quer ver agora os números. Mas vamos comentar as questões. A primeira questão, pessoal, tem um professor da banca que tem muitas questões técnicas. Eu tinha comentado isso com vocês em sala de aula. Essa primeira questão é uma questão muito, muito técnica. Ele te dá uma função polinomial de 3º grau. E você já mata a questão inteira se você tiver conhecimento, né, de alguma parte da teoria de funções, porque quando você calcula na letra A os valores numéricos para f de menos 1, f de 1 e f de 3, você já obtém aí a forma fatorada e também as interseções com os eixos, com o eixo x, com o eixo das abscissas. E aí, Jonaldo, sobre essa questão aí, algum comentário? Não, é tranquilo, né? Você, como o Raulson falou, você obtém as raízes da função. Exato, né? na letra A. Exatamente, na letra A. No que você substitui os valores pedidos, encontra que as imagens são iguais a 0, ou seja, são as raízes da função, são os pontos de interseção do gráfico com o eixo x, que é justamente o que ele está pedindo aonde, Raulson? Aqui, ó, na letra C. Exatamente. Então, a resposta da letra C, você já calculou na letra A. Basta você interpretar isso aí e transferir isso para a resposta da letra C. Então, foi uma questãozinha muito tranquila que cobrou puramente a teoria. O pessoal fala muito, né, Raulson, que função polinomial não está mais no programa. Realmente não. Mas essa é uma questão que você resolve por fatoração e não exige nenhuma técnica mais apurada de função polinomial do 3º grau, tipo Brio-Ruffini ou coisa desse tipo. O aluno, assim, o nosso aluno não tem problema porque Gibran, que foi quem trabalhou funções em algumas turmas, você também trabalha a forma fatorada da função. Com certeza essa é uma das questões que para quem fez overdose é tranquila. Talvez o cara que está muito habituado a fazer, né, outros tipos de
de abordagem sobre as funções quadráticas e não fala muito da forma fatorada, talvez o aluno tenha tido uma dificuldade, mas o nosso aluno, tá certo? Certamente conseguiu fazer bem a análise dessa questão. Vamos passar para 2? Segunda questão, vamos lá. Galera, pode pegar o papel na mão para poder ter um visual melhor na câmera, né? Olhem para os meus olhos bonitos. Isso, Olhe vamos para a lá. câmera. Olhem Isso, para os beleza. meus olhos Isso. simpáticos. Valeu. Eu vai tenho lá. os olhos bonitos, eu posso mostrar meus olhos. Esse rapaz não tem os Entendi. olhos bonitos, ele esconde os óculos Escuros. bonitos. Os óculos bonitos. Bom, vamos lá. Sistemas. Questão 2, matemática básica. Deixa eu dar um stop aí, por favor. Vamos lá. Mandando um abraço pro Matheus Uza, que está assistindo com a galera em Ceará Mirim. Fora os alunos do próprio Verdose, a gente está ao vivo para todo o estado, quiçá para pessoas em todo o mundo, né? Assistindo a esses comentários. Várias pessoas parabenizando Harrison e Johnny pelo resultado da prova, realmente confirmando que eles viram a prova antes, que eles deram as questões. E uma coisa eu queria falar, tá? Daqui a pouco eu vou entrar naquele momento, um dos momentos mais aguardados, que é: professor, e aí, quantas questões para passar em Direito, Engenharia Civil e Medicina, etc e tal? Uma coisa interessante foi, eu sempre digo aos professores, a gente não pode fazer análise baseada apenas nos nossos alunos. Ah, para o nosso aluno foi muito fácil, beleza, mas a prova não é só o nosso aluno. E o restante, né? A gente foi preocupado sempre em fazer essa análise para poder ter uma estatística boa do que aconteceu. E o que eu digo a vocês é, galera do Overdose comemorando muito aí a prova de matemática, que foi toda dentro. Agora, matemática é uma das provas do ano, não tenho dúvida disso. Matemática vai decidir, né? Ao mesmo tempo que a gente fazia o feedback com o nosso aluno, a gente tentava, junto a eles, tentar descobrir como os outros estavam se comportando. E, pessoal, muita gente teve problema em matemática, assim como eu já havia dito que muita gente teve problema em inglês. Você fechou inglês? Beleza. Você está na cara do gol. Você fechou matemática? Beleza. Você está na cara do gol. A vantagem para você é muito grande. Mesmo que você tenha dado um deslize em alguma outra matéria, você consegue facilmente recuperar com essas duas provinhas aí. Beleza? Voltando para a dupla de ouro da matemática. Deixa eu acompanhar aqui vou roubar aqui seu espaço. Vai lá. Como é que ficava a forma fatorada da função? Bom, você ia ter lá f de x igual ao coeficiente de x ao cubo, que é 1, então não havia necessidade de denotar. X menos a primeira raiz, que era menos 1, ficava x mais 1, vezes x menos a segunda raiz, que era 1, então x menos 1, e x menos a terceira raiz, que era 3. Então a forma fatorada ficava x mais 1 vezes x menos 1 vezes x menos 3. Certo? A diferença da forma fatorada do segundo grau, da função polinomial do segundo grau para a função polinomial do terceiro grau, é o fato da polinomial do terceiro grau ter 3 raízes. Certo? Mas isso aí a gente viu em sala com toda certeza. O Afonso Alves dizendo que a galera de matemática deu todas as questões da subjetiva, todas, igual. Tem gente iguaizinhas. devendo cerveja. Então hoje à noite vocês vão poder comemorar junto com eles e junto com os campeões do UFC, Rony Jason, Patrício Pitbull, né? E as melhores bandas do estado estarão presentes, inclusive meu grande amigo, sempre um prazer imenso, Pedrinho Pegação, não tem nem comparação, é isso aí, galera. Todos os caminhos hoje à noite levam ao Overfolia, o metro quadrado mais bonito de Natal, apesar da presença de Harrison e Johnny. Né? Mesmo assim, melhor. É o metro quadrado mais bonito de Natal, para vocês verem o nível de belezura dos alunos over. Vamos lá, galera, continuem. Questão número 2, vamos nessa? Questão número 2 sobre matemática básica, né? Uma questãozinha sobre conjuntos. Não, só para introduzir para o senhor Zé Curubu, o professor Jonaldo. Beleza, vamos nessa. Então, a questão número 2 diz o seguinte, ó, uma instituição pública recebeu N computadores do governo federal. Então, ó, a direção pensou em distribuir esses computadores em 7 salas, colocando a mesma quantidade em cada sala, mas percebeu que não era possível, sobrando 3 computadores. Tentou distribuir isso em 5 salas, na mesma quantidade, também não foi possível, sobrando 4 computadores. Sabendo que na segunda distribuição cada sala ficou com 3 computadores a mais que a sala da primeira, então responda, quantos computadores a instituição recebeu? Bom, galera, é o seguinte, como nós falamos na nossa revisão, tá, isso foi
bastante batido. Uma questãozinha de matemática básica,